Quando você começa uma empresa, você nunca pensa que ela vai ser um troço transformador, revolucionário, vai mudar o país. A Buzer cresce 5 a 10% toda semana há 2 anos. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui falando um pouquinho de carreira. Trouxe um engenheiro para contar para nós a história dele desde a época do vestibular até... Enfim, ele vai contar a história toda e vocês vão ver que hoje ele está numa situação totalmente diferente da que ele imaginava quando começou a estudar. Eu sou o Bruno Werneck e estou aqui com a Lucimara. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos. E o nosso convidado especial, Marcelo Abrita. Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui. Beleza. Ô, Marcelo, como é que nós vamos fazer? Nós vamos te chamar pelo seu nome real ou pelo seu apelido? O que você prefere? Pode ser pelo apelido, tem Marcelo demais e o Pato sou só eu. Tá bom, então. Então, beleza, Pato, né? Como é que você ganhou esse apelido aí de Pato? Me conta aí. Cara, quando eu estava na 2ª série da escola, eu entrei no 2º semestre, porque eu não consegui passar na prova de admissão do colégio. Aí eu fiquei para lista de espera. Aí no 2º semestre alguém entrou. Aí quando você entra ali na turma de criancinha, todo mundo já tem ali as suas rodinhas, né? E eu tava chegando, aquele menininho novinho ali. E aí a primeira aula foi de biblioteca. Basicamente jogava os meninos para a biblioteca e ficava lá lendo uns livros, né? E aí, logo no começo da aula, a professora anunciou, tem um novato aqui com a gente hoje. E eu tava lá, né? E ela falou, pega um livro. Aí eu virei para trás, peguei o livro, o título era O Pato. E aí entra ela falar, pega um livro, ele vai ler um livro pra gente, o novato. No meio do caminho ela perguntou, como é que você chama? E aí eu fui e li o Pato, entendeu? Aí a galera achou que eu respondia o Pato, como é que você chama? E dali pra frente foi o Pato e ficou. Desde criança, então. 2ª série, não sei nem que idade é isso. Então você é um dos poucos itanos que não herdou o apelido no ITA. O meu apelido passou porque algumas pessoas, como o Werneck, me conheciam de Belo Horizonte, né? E aí eles entraram antes de mim, quando eu cheguei lá, esse aqui é o Pato. Já estava batizado. Já estava batizado, mas não foi eu que te batizei, né? Não, porque quando eu cheguei no cursinho também já estava. Aí não teve batismo, né? O Pato é o Pato. É verdade. E aí, você falou da época, da época que você estava estudando, né? No fundamental. E aí eu queria te pedir, assim, para você contar rapidamente para nós a sua trajetória, assim, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, né? Bom, eu estudei na Escola Boa em Belo Horizonte, Colégio Loyola. Tive, assim, bastante oportunidade. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e minha mãe era dentista. Então, assim, não sou aquela pessoa que teve uma infância muito difícil. Sempre tive todas as oportunidades que uma criança pode ter. Felizmente eu tive. Aí, quando chegou ali no ensino médio, a questão do ITA era sempre a mais difícil, né? E aquele meio que desafio ali me chamou a atenção para esse nome. Um pouquinho mais para frente eu fui saber o que era o ITA, né? Aí eu saí do Loyola no 3º ano e fui para o então Colégio Elite Integral, que foi um colégio que só existiu por 1 ano. Porque era o cursinho Elite, aí ele abriu um colégio que teve a minha turma de 1 ano e no outro ano virou Colégio Bernoulli. E aí estudei lá 1 ano de colégio, 1 ano de cursinho, passei no ITA. Aí eu formei, fui trabalhar em banco, mercado financeiro. Depois de um tempo quis sair, começar algumas empresas. Começar uma empresa, tentar fazer alguma coisa assim legal. E hoje a Buzer é a minha 3ª empresa. Tive uma que fracassou e uma que deu mais ou menos certo. E agora eu estou na 3ª para ver se a gente consegue uma coisa que dê bastante certo. Entendi. E como é que foi esse início aí de sair de um colégio... Conta para nós essa transição do colégio onde você fez ali o início do ensino médio até o colégio mais focado no ITA, porque o seu 3º ano era mais focado no vestibular, né? 100%. O Loyola é um colégio muito bom, mas se você comparar ele com os colégios de aplicação para o ITA, é incomparável, né? Tanto o volume de dedicação que os alunos aplicam, quanto o foco ali nas matérias que caem no vestibular. E quando eu estava fazendo só para fazer o vestibular, eu praticamente não tinha aula de geografia, história, no 3º ano ali, né? E era estudar o dia inteiro, a noite inteira quase, assim. Eu ia dormir 2 horas da manhã, acordava às 7, estava na aula às 8, e amanhã repetia. Aí sábado dava uma relaxada e domingo fazia prova. Prova do colégio ou simulado? Simulado, né? Entendi. Aí as
as aulas a gente no colégio no IC não precisava. Aí as provas das matérias de exatas eram fácil demais pra gente, que estava estudando muito. E as provas de história e tal, das matérias que a gente não estudava, dava pra desenrolar também. Entendi. Isso ainda no terceiro ano? E aí passei na UFMG, fiz engenharia de controle e automação. Cheguei a entrar, fiquei 6 meses, mas não gostei. Durante esses 6 meses eu estava estudando no cursinho, assim, fazendo os dois, né, a faculdade estudando. Aí eu parei no segundo semestre e fui estudar full time de novo nesse ritmo. E é impressionante, porque até hoje, com certeza é o período que eu mais me dediquei a alguma coisa na minha vida, foi os 2 anos de cursinho. E com certeza é o conteúdo que eu mais me lembro até hoje também. Assim, se pegar lá os físicas da prova, se me botar uma prova aqui, eu vou tirar uns 40%. Eu acho. Não passo mais, mas eu acho que uns 40% eu tiro, se eu tiver tempo. Ainda lembro muito. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô lembrando é muita realidade de alguns alunos nossos, né? Fazem bons colégios, mas na hora de pensar no ITA tem que, né? É totalmente diferente, né? E ir para um caminho totalmente diferente. E nessa época que você estava no colégio, assim, no Loyola, você já falava em fazer o ITA? Como que era? Qual era a reação das pessoas? Teve um cara, 1 ou 2 anos antes de mim, João Nietzsche. Acho que ele é da sua turma. Não, da anterior. Ele passou. Acho que ele é da turma da minha irmã mais velha. Uhum. E aí eu falei, o cara passou. E aí, como é que ele passou? Ele tinha estudado no Elite, que era só cursinho. Aí eu fui conhecer o Elite Cursinho. A ideia era ficar no Loyola e fazer o cursinho. Só que aí, quando eu chegou no meu ano, eles estavam abrindo um colégio. E aí eu saí do Loyola. A minha mãe foi contra. Saí do colégio lá tradicional, o outro ainda estava começando, era um colégio que não existia. Ainda não tinha aquela sede. Era aquela casinha no Lutz, perto do Yonton, lá, perto do Diamond Mall. Mas deu certo. Sua mãe já conhecia o ITA? Ela conhecia o ITA, que na cidade dela também tinha um cara lá, que era o cara bom de matemática da escola dela, que tinha ido, mas depois nunca mais ouviu falar. Uhum. O ITA é meio que assim, cabeça de bacalhau, né? Fora do curso, fora de quem faz, pouco a gente conhece, mas dentro todo mundo se conhece, né? Uhum. O ambiente dos cursinhos ali, o cara do cursinho de Belo Horizonte conhece o cara do cursinho de Fortaleza, conhece o cara do cursinho do Rio, mas fora de quem está aplicando, tem poucos. E quando você saiu do seu colégio, né, você deixou uma galera lá para trás, tudo bem que era todo mundo ali perto, na mesma cidade, mas diminuiu o convívio, né? Uhum. E para um adolescente, você largou um monte de coisa para fazer um cursinho, né? Então, os meus amigos todos estavam na rotina de cursinho também. Estavam menos que eu, mas estava todo mundo estudando muito ainda. Porque o Loyola, não sei se hoje ainda é, mas era uma escola boa, mas não era uma escola assim... relaxada, era uma escola de dedicação, então estava todo mundo ali estudando para passar na federal, passar em medicina, passar em cursos difíceis também, então estava todo mundo meio que no mesmo ritmo, assim, menos um pouco, mas todo mundo estava estudando também. E aí quando eu fui pro ITA, o natural seria ter uma separação, mas a minha turma de colégio é impressionantemente próxima, a gente convive muito até hoje. Mas eu acho que essa coisa de você fazer faculdade fora do seu local de residência é uma cultura que a gente não tem muito e deveria ter mais, porque é uma das coisas que mais impactou positivamente a minha experiência, eu acho. Você sair de casa um pouco mais cedo, viver sua vida um pouco mais independente, um pouco mais cedo, foi muito legal. Lá nos Estados Unidos, praticamente inexiste a pessoa fazer faculdade na mesma cidade que mora. Se ele quer estudar em Harvard, não vai estudar em Harvard se ele for de Boston, porque é na mesma cidade. Ninguém cogita isso. Aí ele sai de casa mais cedo, né? E, sei lá, fica mais independente mais rápido. E você não passou na primeira vez. Uhum. Como é que foi esse momento para você, assim? Que você foi lá, tinha feito um sacrifício, você falou que você acordava muito cedo, dormia muito tarde, estudando, mas só que no final do ano você não passou. O ITA é muito difícil e eu não sou muito inteligente. Então foi difícil para mim passar. Mas quando eu não passei, por outro lado eu passei na federal sem nenhum susto, assim. Não tinha a menor dúvida que eu ia passar tranquilo. E aí, um ônus e um bônus. Aí eu experimentei a federal um tempinho para ver se ia querer, mas estava muito com aquela, tem que ir pro ITA.
E aí fui tentar de novo. Eu acho que assim, não passar faz parte. A maioria das pessoas que vão aplicar não vão passar, especialmente na primeira vez. Mas vale a pena insistir. Eu acho que a principal diferença do ITA para uma outra faculdade é que o ITA é mais uma vida do que uma faculdade, porque você vai largar sua família, seus amigos, vai mudar para cá e vai viver um período muito intenso com 500 pessoas que moram no mesmo lugar e vivem a mesma vida. Uns um ano na sua frente, outros 2, outros 3. E isso é muito diferente de você estar morando na casa do seu pai, indo para aula e voltando todo dia. Eu acho que isso tem um impacto que as pessoas ainda não sabem perceber a diferença que é, tanto para a carreira quanto para a pessoa. Sua vida vai mudar mais você fazendo o ITA, mesmo esquecendo que a faculdade é muito boa, pelo simples fato de você estar nesse ambiente mais mergulhado ali na vida da faculdade. Mas você não sabia disso antes de entrar? Não sabia. Eu tinha essa vontade de sair. Eu pensei, por exemplo, em aplicar para Brasília, eu pensei em aplicar para UFSC, que tinha um curso de engenharia mecânica ou mecatrônica, não sei, que era meio que referência. Mas foi a picada. Acho que o principal foi o desafio, sabe? O ITA era o mais difícil, eu não passei, eu tenho que passar. Entendi. Era aquele quase obsessão. E assim, aí você falou que tem um impacto positivo na vida da pessoa, mudar, estudar em outra cidade, né? Mas explica um pouco melhor o que isso significa na prática. Então... No seu caso, especificamente. Então, eu não sei comparar, porque eu também só vivia essa vida, né? Mas para e pensa. Numa situação, você está morando na casa do seu pai, vai e volta para essa faculdade e convive com seus amigos da escola, mais os seus amigos da faculdade, os novos, né? Então você está, sei lá, 70% da sua vida é a mesma que você tinha na escola. Aí quando você vai pro ITA, 0% da sua vida é a mesma que você tinha na escola. Você mudou de cidade, você conhece ninguém, ou talvez 10 pessoas que fizeram cursinho com você, e está inserido num ambiente que todo mundo já viveu a mesma coisa que você vai viver, né? E aí isso cria uma comunidade ali que é mais forte. Você vê que o pessoal do ITA é bem integrado depois que forma. E, sei lá, acho que é muito bom. Assim, é um componente subvalorizado no desejo de ir para o ITA, esse fator de você ir para lá, morar lá, comer junto, estudar junto, sofrer junto lá os problemas de matéria difícil, professor durão. Isso foi legal demais. Como é que foi assim o início? E a vida no ITA é boa demais. As pessoas também nunca falam disso. Você mora dentro do CTA, que é como se fosse um condomínio de luxo, tudo de grama, tudo bonito. Super seguro. Ultra seguro, protegido por Força Armada. Na época eu pedalava, então é tudo asfalto perfeito, meio fio, tudo pintadinho. Para quem gosta do militarismo, tem lá militar. Para quem não gosta, vai ter que aprender a se adaptar, que é legal também. Super arborizado. É um lugar excelente. Assim, quando você sair de lá, você vai morar muito pior do que você estava lá. Você vai ter salário que você não tinha, mas vai piorar a sua qualidade de vida. Aí depois, na carreira, você vai conseguir talvez melhorar de novo. Mas é muito, muito agradável a vida lá. Você morou lá aos 5 anos? Morei. Eu fiz 6 anos. Uma coisa que eu fiz diferente, que poucas pessoas fazem, é que eu tranquei. O ITA você pode trancar ele uma vez sem apresentar qualquer motivo. Então é só você falar, olha, não quero estudar ano que vem, você não estuda e volta no outro ano. E aí eu tranquei após ter sido aprovado, então assim, dezembro, eu saí sabendo que eu só ia voltar em março do outro ano, então 15 meses afastado. E aí eu fiz uma viagem de volta ao mundo com 6 amigos meus da faculdade. A gente ficou 6, 7 meses trabalhando nos Estados Unidos. A gente juntou um dinheiro lá, cada um juntou o quanto conseguiu, trabalhando de McDonald's, pedreiro, garçom, jardineiro, tudo. E fomos viajar, os outros 8 meses, 9 meses, para a Europa, Egito, Marrocos, Tailândia, Austrália, cada um foi para que lugar queria ir. Parecia que o mundo era o nosso bairro, porque ainda não tinha um iPhone, então você conversava com as pessoas uma vez a cada semana, assim, mandava um e-mail, né? Cadê você? Tô em Roma, vamos encontrar no Egito daqui a
10 dias. Ah, tá bom. Aí acontecia, entendeu? Isso com 21 anos. É legal demais, né? Claro que isso não é exclusividade de quem vai fazer ITA, mas é um ambiente que fica fácil também você fazer isso lá. Te permite. Com certeza. Não é só estudar. E teve alguma coisa muito marcante que aconteceu com você nessa viagem? Nessa viagem, cara, teve duas coisas que foram, assim, que eu mais levei pra vida, além da quantidade de farra que eu fiz. Eu fiz um curso de budismo na Índia, que eu fiquei internado no mosteiro budista 10 dias. 10 dias sem poder falar, só tendo uma aulinha de budismo com uns monges tibetanos que tinham fugido da China no exílio e estavam lá. As aulinhas em inglês, um monte de turista gringo e tendo lá os conceitos e tal. Eu estudava no Loyola, que era um colégio católico, né? Eu valorizava esses conceitos aí, apesar de eu não ser muito religioso. E foi muito legal, porque os conceitos fizeram muito sentido para mim e levei para a vida. E um pouquinho depois eu conheci uma mulher que hoje é minha esposa e mãe da minha filhinha. Então a viagem foi muito impactante. E os 6 caras que viajaram comigo são meu padrinho de casamento, contato próximo até hoje. E aí eles casaram também, somos um grupo de super amigos e foi legal demais. E dos 6 que viajaram, 5 são do ITA também. Então não é aquele público só os nerdão ali, entendeu? Vai ter uma galera lá que gosta de tudo. Se você gosta de estudar e gosta de esporte, gosta de estudar e gosta de música eletrônica, vai ter gente lá que vai gostar também, pra você poder fazer o que você quiser. Isso aí você tinha quantos anos? Na viagem? 21, 22. Então com 23 anos você era um cara novo, mas bem vivido já. Bem vivido pra essas coisas aí, de farra, folia, né? Já tinha viajado o mundo, pô. Tinha viajado o mundo. Foi engraçado. Foi legal. E teve algum perrengue, assim, que você lembra que você passou no ITA, que te deixou assustado, preocupado? O ITA é muito difícil, né? Quer dizer, não é muito difícil, mas ele tem uma máquina ali que ela mói, né? Porque lá... O pessoal deve saber, não tem cola, então é cada um por si mesmo, na questão das provas ali. E se você estiver indo mal, você vai ser desligado. Pode ser no segundo semestre do 5º ano. Se você bater lá na regra de desligamento, você vai ser desligado, faltando 6 meses para pegar o diploma. E também, ao contrário de todas as faculdades, não tem aquela questão de crédito, né? Então, se você toma um pau no ITA, você fica 1 ano em casa e volta ano que vem, né? Você repete. Igual quando você toma um pau na escola. Repete a 7ª série. E isso bota uma pressão nas pessoas. E como o nível dos alunos é muito alto, os professores acompanham, né? E aí eu tive um semestre que eu passei problema, que foi o 2º semestre do 1º ano. Eu tinha feito uma viagem para Machu Picchu. Eu juntei o salário do CPR dos 6 meses. Na minha época era R$300 por mês. Aí eu juntei R$1.800, passei 1 mês viajando entre Bolívia, Peru e Chile com os amigos meus. Os amigos de Belo Horizonte. Nessa viagem ninguém do ITA foi. E aí eu perdi 2 semanas de aula e quando eu voltei eu estava todo destruído, magro, perdi 5 quilos e já era raquítico. E aí eu tava meio, muito bom esse negócio de viajar e tal, não levei os estudos muito a sério, passei aperto. Mas aí consegui depois me recuperar e descobri a fórmula. A fórmula do ITA tira 10 na primeira prova. E acabou, porque a primeira prova é 1 ou 2 meses de matéria, não é muito difícil você tirar uma nota muito alta, né? E ela vale o mesmo que a segunda e a terceira. Então, tira 10 na primeira, 6, 7 na segunda e a terceira, qualquer coisa que você tirar, você passou de ano. Também você fez uma base ali na primeira prova, né? Exato, você aprendeu um certo conteúdo ali, né? Mas assim, nessa história, você falou assim, com esse lance da cola, que lá o pessoal não cola, né? E aí você falou assim, cada um por si na hora da prova, nesse sentido de cola. Mas antes da prova, como é que... Não, aí o ambiente é muito colaborativo. Isso é aquela questão que eu falei do ambiente, de você morar e viver essa vida, porque todo mundo vai estar estudando junto, sempre tem alguém superdotado na turma ou na turma superior que vai estar lá dando aula pra galera 1h da manhã, ensinando as coisas. Então, assim, é você com você mesmo na hora da prova sentado na sua cadeira.
Agora, antes disso, todo mundo vai estar te ajudando, ninguém vai estar puxando seu tapete, não. Então, aí você falou que tem os caras lá muito inteligentes, né? Eu lembro que na época do ITA, a gente tinha lá uma pseudo-associação que era ABE, não sei se você já ouviu falar. Associação dos Burros Esforçados. Qual que você era? Você era da Associação dos Burros Esforçados ou você era dos gênios? Não, eu era burro esforçado. Eu era sempre, assim, terceiro de baixo da turma. Mas como eu consegui descobrir esse mecanismo, tirar nota alta na primeira prova, apesar de eu não ser nem um pouco mais inteligente que o normal, eu consegui ir com relativa tranquilidade depois do segundo ano. Aí você foi até o final. E depois eu fiz engenharia aeronáutica. E quando você vai para o curso de engenharia aeronáutica é muito legal. Você fica fazendo laboratório, botando fogo em turbina, empenando asa de avião. Eu gostava bastante. E aí não foi muito sacrifício. Sim, acho que a gente esquece também um pouco do sofrimento, né? Então talvez vocês descontem um pouquinho as minhas palavras. Mas quando eu lembro, assim, eu deu lá preocupado, mas nada muito dramático pro lado negativo, não. Ô Pato, então agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória aí, terminando a faculdade e indo pro mercado de trabalho. Como é que foi esse movimento? Tá. Deixa eu só complementar essa pergunta, porque muitos alunos, quando ligam aqui pra gente, eles têm a percepção de que o iteano só vai ser engenheiro. Né? É um cara que está construindo um avião, um foguete. E aí quando a gente conta para ele, não, tem muito tempo que vai para banco, né? E essa é a sua história, né? Complementa na sua resposta aí. Sim. Como que foi essa... Por que você fez essa passagem, entendeu? Então, lá no ITA, os alunos vão começar a ser assediados por empresas, pelo menos quando eu estava estudando, eu li por volta do terceiro ano. As empresas vão fazer eventos, pagar uma pizza, dar palestra, falar como a empresa é legal, apresentar o que eles fazem, etc. Quando eu estudava, o pessoal não fazia muito estágio. Eu já percebi que esse comportamento mudou. Hoje todo mundo faz estágio a partir, acho que, do segundo ano, né? Acho que é até mais legal. Mas vai ter esse contato assim, bem próximo. Sempre vai estar lá uma empresa toda semana, às vezes 2 por semana. Especialmente quando você está um pouquinho mais para frente, né? No terceiro ano, quarto ano, quinto ano 3 empresas por semana no final. Então, você vai poder fazer meio que o que você quiser, porque vai lá empresa de banco, de consultoria, de biotecnologia, de produtos, bens de consumo. Eu tenho gente que formou comigo que trabalha com marketing. Porque a cabeça do engenheiro é meio que quebrar problema em problemas menores e resolver um por um para ver se resolve tudo, né? E isso se aplica em tudo. Engenharia mesmo, da minha turma, eu acho que é poucas pessoas, viu? Que estão em engenharia mesmo. Tem um cara que trabalha na Fórmula 1, né? O cara lá da nossa época. Alguns trabalham na Embraer. Um ou outro trabalha com foguete. Alguns trabalham com avião de fibra. Tem os caras da Petrobras, né? Muita gente fez concurso público. E muita gente fez... você vai fazer o que você quiser. E no seu caso, como é que foi? Aí, no meu caso, eu saí... Eu não sabia exatamente o que eu queria. E aí, eu tinha uma vontade, assim, de coisas palpáveis. Então, eu queria ver, sabe? Eu queria ver o resultado do trabalho que eu estava fazendo. Mas também não queria trabalhar com engenharia aplicada. Aí, na época que eu estava formando, estava começando no Brasil uma área do mercado financeiro que era voltada ao negócio imobiliário. Então, os bancos estavam começando a financiar mais as incorporadoras, dar mais crédito para as pessoas comprarem imóveis. As empresas tinham ido para a Bolsa de Valores só 2 anos antes de eu me formar. Aí eu peguei esse gancho, falei, mercado financeiro, vai ter necessidade ali de cabeça pensando de dados, mas tem esse lado, tá no mundo real ali tá construindo prédio pelo Brasil. Galpão. E aí fui trabalhar nesse setor. Mercado financeiro, banco, focado em negócio imobiliário. Fiquei trabalhando lá 4 anos. 2 anos numa empresa, 2 anos na outra. E aí depois saí com um desejo assim de empreender. Tá, mas assim, a gente sabe das histórias de mercado financeiro, né? E geralmente a pessoa que passa 2, 3 anos no mesmo lugar, ela já
vai para um patamar que está ganhando bastante dinheiro. Quando eu saí eu estava ganhando bastante dinheiro. E por que você saiu, então? Sei lá, eu não gostava muito. Eu tinha uma meio que sensação de que era um dinheiro quase não merecido, porque eu não via muita dificuldade no que eu estava fazendo. E aí tava ganhando bem, mas não estava muito feliz. Aí falei, pô, vou sair e vou arranjar um trem para fazer. Quando eu saí eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Aí a primeira coisa que eu fiz foi começar a ligar para todos os meus amigos que já tinham começado empresas. E fui marcar uns cafezinhos, aí, o que vocês estão fazendo, blá blá blá, que vocês já aprenderam no meio do processo, para ver se eu conseguia aprender alguma coisa com as experiências deles. Acabou que eu não consegui, tive que fazer os mesmos erros todos sozinhos. Mas aí ali começou, né? Aí eu fiquei, sei lá, demorou uns 6, 7 meses para eu engrenar o primeiro projeto, que foi uma empresa que chamava Fofostore. A Fofostore é uma importadora de almofadinha da China para vender pela internet no Brasil. Aí essa empresa teve uns 2 anos que foi muito bem, e depois em 6 meses foi tudo por água abaixo. Por água abaixo significa o quê? A empresa faliu, eu fiquei endividado e foi embora. E você tinha quantos anos isso aí? Rapaz, foi 2014, 2015 pra frente, 30. Eu saí do mercado financeiro com 28. Aí a Fofostore faliu, eu tinha uns 30, 31. Aí, ruim demais, faliu a empresa, meu Deus. É porque a empresa fala e fala o dono, né? No Brasil não tem separação entre a empresa e o dono, né? Eles vão cobrar tudo de você, mesmo que as contas eram da empresa. Eu tenho imposto dessa empresa que eu não paguei até hoje, porque eu nunca tive dinheiro, a empresa quebrou. Aí agora eu tô conseguindo tirar um pouquinho do salarinho e pagar lá todo mês. Mas é uma coisa que, se parar pra pensar, talvez não era necessário, né? Deixa pra lá. No meio disso, eu estava fazendo outra empresa, que era um operador de estacionamento. Então você vê 2 negócios, nada a ver com o mercado financeiro, nada a ver com tecnologia, nada a ver com engenharia. Nada a ver com imobiliário. Nada a ver com imóvel. E eu tinha feito um certo dinheiro, né, no banco, eu tinha uma poupança. E aí, quando eu comecei a empreender, essa poupança foi erodindo. Eu tinha feito uma conta, vai durar uns 6 meses. Em 6 anos. Em 6 anos eu consigo fazer alguma coisa que deu certo, né? Mas acabou que eu calculei errado, durou 3 anos. Aí eu fiquei quebrado mesmo, a minha mulher ficou pagando as minhas contas uns tempos. E aí no meio do caminho apareceu a Busa, que é o projeto atual. Como assim? O estacionamento deu certo até. O estacionamento era um negócio mais simples e tal, mas no que a primeira empresa quebrou e eu fui assumindo todos os problemas sozinho, o meu dinheiro que eu tinha economizado para pagar meus custos de vida foram para a empresa. E aí eu fiquei sem para mim. E aí é muito ruim, mas você vai superando, né? Tá, então você tinha... Deixa eu ver se eu entendi a história, só para ver se ficou claro. Com 28 anos eu pedi demissão. Com 28 anos você pediu demissão no mercado financeiro, onde você ganhava dinheiro pra caramba. Né? Aí com 29 eu abri a primeira empresa. Você abriu a primeira empresa. Com 31 ela quebrou. Com 31 anos você era um empresário falido. Tipo isso. Exato. Entendi. Aí você virou uma pessoa vivida. Aí já tava melhor. Já tinha dado a volta ao mundo, já tinha ganhado dinheiro, já tinha perdido. E já tinha casado. Já tinha casado. Já estava casado. Aí você estava nessa situação e aí você falou que surgiu um outro negócio. Isso. Foi uma operação de estacionamento que apareceu. Uma oportunidade lá, um amigo do meu pai tinha um imóvel, precisava de alguém para administrar o estacionamento, a gente foi. E esse negócio é mais simples, né? Administrar ali o fluxo de pessoas, as máquinas, o dinheiro. E a gente conseguiu fazer. E há uns 2 meses atrás a gente encerrou porque a Busa ficou grande e não fazia mais sentido ficar dedicando aos 2. Não dava mais. E aí a gente negociou lá e fez uma rescisão, recebemos lá uma rescisão. Então, assim, foi um fracasso e uma semi-vitória, né? Não foi uma super vitória, mas também não foram 2 fracassos. Você saiu do negócio do estacionamento por opção. E aí, conta agora, você tá falando da Buser, né? Você veio até com a camiseta e tal. Eu já viajei de Buser, achei bem legal. Ganhamos Kit Kat. A gente ganha Kit Kat, o ônibus é uma cama, então é bem melhor do que viajar no ônibus normal, né? A Buser é uma espécie de Uber do ônibus intermunicipal. Então,
O que a gente faz é, a gente ajuda as pessoas a encontrarem outras pessoas que querem fazer uma mesma viagem, numa mesma data, ao invés de elas comprarem as passagens na rodoviária, através da Buser, elas alugam um ônibus e dividem o custo. E fazendo isso, o preço da viagem cai mais ou menos pela metade. E fora disso, o ônibus é geralmente melhor e tem uns mimos ali e algumas vantagens que a tecnologia traz. Atendimento 24 horas pelo WhatsApp, todo mundo ganha KitKat, água, as paradas são as mesmas, o ônibus é seguro, motorista profissional, tudo regulamentado e tal. E essa coisa é curiosa. Começou quando eu me casei, porque eu fui casar na Bahia com aquela pessoa que eu tinha conhecido 10 anos antes, na Tailândia, quando eu estava fazendo a volta ao mundo. A gente casou exatamente 10 anos depois que eu conheci ela. Na verdade, 10 anos depois que eu dei o primeiro beijo nela, porque eu conheci ela uns 3 dias antes. Mas aí, alguns parentes meus deixaram para comprar passagem muito tarde. Eu sou de Belo Horizonte, o casamento foi em Arraial da Ajuda. Aí, a gente falou, como é que a gente faz para a galera ir para a viagem? E aí era ou comprar passagem de ônibus ou alugar um ônibus, que eram umas 30 pessoas. E aí a gente cotou as passagens e o aluguel do ônibus, e o ônibus era muito mais barato. Tipo assim, 30% do preço, 40% do preço. Aí eu falei, se isso é bom para minha família e para meus parentes, é bom para todo mundo. Eu faço um aplicativo aqui, cobro 50% do preço da rodoviária, fico com a comissão de 20% e pago o preço do frete, entendeu? E o ônibus nem estava cheio, era 30%, no ônibus caiu 44%. Mas eu já ouvi uma história que você não ficou convencido de primeiro da sua ideia, não. Aí, assim que nasceu a ideia, né? Uhum. E aí, eu já estava empreendendo há algum tempo, já tinha uma empresa quebrada. E quando você está empreendendo, hoje em dia, você vira meio que uma referência, assim, pro seu ciclo de amizades, porque está muito em voga isso, né? Todo mundo quer sair do emprego e empreender. Mas é uma coisa difícil, né? E aí toda vez alguém liga, vamos bater um papo pra ver, igual eu fiz quando eu tinha saído também. E aí tava sempre conversando. Aí o cara que é meu sócio hoje foi numa dessa, ele, eu tive uma ideia, vamos conversar da ideia que eu tive. Eu fui lá. Aí ele me falou a ideia dele, que eu nem lembro qual que era, mas eu achei muito ruim. Eu falei, cara, acho que essa ideia é muito ruim, mas eu tenho uma ideia boa. A ideia boa vamos pegar a galera, aluga o ônibus, bababá, era o conceito da Buser. Mas eu não queria fazer, porque se pegar os meus 2 empreendimentos, eram coisas super conservadoras, né? Era uma importação de almofada e uma operação de estacionamento. Eu nunca fui muito ligado ali no negócio de tecnologia e tal. E eu era cético. Falei, esse troço não vai dar certo. Esse negócio é maluquice, isso aí funciona só nos Estados Unidos. Mas ele é mais otimista que eu, e ficou 6 meses para me convencer a gente a perseguir aquele plano que era a minha ideia, né? E aí ele me convenceu, eu falei, cara, você coloca, sei lá, um dinheirinho, eu coloco um dinheirinho, a gente tenta, se der errado, você perde isso, você já tá quebrado mesmo. E aí? Vamos lá. Vamos tentar. E aí, quando a gente começou, o negócio explodiu, assim, de primeira. Assim, colocamos o negócio no ar, em uma semana tinha 5 mil seguidores na página do Facebook, em um mês tinha 10 mil, colocamos a primeira viagem disponível, esgotou em 10, 12 horas. E aí foi indo, crescendo. Isso tem 1 ano e meio. Mas foi tranquilo, assim, desde a primeira viagem e tal, ou teve alguma coisa? Não, de forma semelhante ao que aconteceu no caso do Uber, né? Quando a gente começou, teve muita contestação se aquilo era legal ou ilegal, especialmente por parte das empresas que trabalhavam lá na rodoviária e estavam enxergando a gente como competidor, né? Da mesma forma que o táxi queria proibir o Uber, a empresa queria proibir o Buser. Mas a gente conseguiu demonstrar que tem espaço para todo mundo, que o negócio é legal, que o negócio é seguro e que, no fim, é bom para quem está viajando, que está economizando, e é bom para quem está trabalhando, porque eram pequenos empresários que estavam sem renda e agora estão podendo trabalhar mais. E aí isso ficou para trás ao longo de 1 ano e pouco de discussão. Ainda tem casos isolados, mas a gente tem tido vitórias sucessivas ali na justiça e a coisa está andando. Mas, Marcelo, esse negócio aí que você está explicando, né, da Buser, me parece muito com um negócio que minha mãe de vez em quando faz, e os meus sogros, quando eles vão de Belo Horizonte para Caldas Novas, né? Tem uma pessoa que conhece alguém que tem um ônibus, aí organiza um grupo. Tem muita viagem que faz isso para Caldas Novas, que faz isso para Aparecida, que faz isso para Porto Seguro. Isso acontece, sempre aconteceu. A única coisa que a gente faz é colocar um aplicativo no meio, porque aí não precisa mais de uma pessoa ficar lá organizando e conhecer todo mundo. Então, passa a ser muito mais fácil isso acontecer.
quando você torna alguma coisa muito mais fácil e aquela coisa é muito melhor do que a outra alternativa que tem, a Buser cresce 5 a 10% toda semana há 2 anos. É bastante coisa. Não tem uma semana que não... Então é uma coisa muito louca, né? E foi muito interessante esse negócio da Buser, voltando ao contexto do ITA, né? Logo que esse troço começou, eu tinha alguns amigos da faculdade que tinham vivido já em empresas desse tipo, de tecnologia, que crescem muito rápido, recebem investimentos. E aí eles me ajudaram muito no processo. E fato daquela coisa que você cria lá no ITA, de você viver junto com as pessoas, né? Alguns já tinham tido empresas que tinham dado certo, eles ofereceram investir na gente, ajudar a apresentar outros investidores, dar o caminho das pedras, e foi sensacional. Então, o que você está dizendo é que o ITA acabou influenciando no sucesso desse novo negócio. Teve 2 momentos pivotais em termos de carreira. O primeiro é o começo, né, que você está saindo da faculdade, você vai ter 5, 6 ofertas. É muito difícil. A não ser que você tenha ficado à toa o tempo inteiro na faculdade, não fez nada, vai chegar lá na entrevista, o que você fez? Fiquei estudando 6 anos, 5 anos, não fiz mais nada. O entrevistador quer ver alguém que tem um pouco mais de energia, que tem alguma curiosidade, até para saber se aquilo que ele precisa, a pessoa tem curiosidade para fazer, entendeu? Era até interessante, quando eu estava entrevistando para o mercado de trabalho, o principal assunto era a minha viagem que eu tinha feito, porque era a coisa que me diferenciava de todo mundo, entendeu? Aí tem empresa que vai achar isso bom, tem empresa que vai achar isso ruim, mas é uma coisa diferente, né? E tinha gente que falava que fazia muito esporte, tinha gente que falava que aprendeu a programar, tinha gente que estava dando aula, cada um tinha uma história paralela ao diploma do ITA que todo mundo tinha, né? E todo mundo se encaixou muito bem logo no começo. Aí você tem que se provar no mercado, né? Aí que começa mesmo a vida vivida, né? Você sai daquela bolha que especialmente para mim, que tive condição classe média a vida inteira, tinha aquela bolha de proteção ali que estoura mesmo quando você forma e acabou ali, agora vai. Algumas pessoas estouram essa bolha antes, né? No meu caso foi ali. E aí você tem que se provar. E aí eu fui fazendo a carreira boa e fui empreender, né? E aí... Que foi o segundo momento. Não, então, aí foi depois desse momento que eu fui empreender, né? Foi quando eu fui empreender num negócio que o pessoal do ITA já tinha feito. Tecnologia. Porque nos meus outros 2 empreendimentos não ajudou em nada. Porque não tinha contexto nenhum com nada que ninguém tinha feito, entendeu? Entendi. E na época que você começou a Buser, você tinha uma visão do que você queria fazer, do que a empresa poderia se tornar. Né? E hoje já passa de 2 anos, né? Você tem uma outra visão. Sim. Né? E você tem uma visão assim, do impacto que tem na sociedade. Eu queria que você falasse um pouco dessa visão que você tem hoje. Assim. É muito curioso, porque quando você começa uma empresa, você nunca pensa que ela vai ser um troço transformador, revolucionário, vai mudar o país. Pode até ter um desejo, né? Você fala, não, você não pensa nisso. Você fala, eu quero fazer a viagem cair de preço. Sim. Mas para você fazer a viagem do Brasil inteiro cair de preço, você tem que ser uma empresa muito grande. Você não pensa nisso, né? Não. Eu falo, eu quero fazer a galera viajar mais barato. E aí, as pessoas querem viajar mais barato, então elas vêm. No que elas vêm, você tem que virar uma empresa enorme. E muito rápido. Tem 2 anos, tudo, porque começou um pouquinho mais devagar, né? Que a gente começou mesmo de verdade foi em março de 2018. Então, um pouquinho menos que 2 anos. E aí... Quando começou, foi essa experiência de, temos que aprender a construir uma empresa transformacional, né? E hoje a gente enxerga o potencial que tem alguns nerds ali com talento, com dedicação, se dedicando a resolver um problema que é grande para milhões de pessoas. Porque é metade do preço. A minha mãe não viajava de avião há muito tempo, porque o avião estava mais ou menos no mesmo preço do ônibus. Aí você compra o avião com antecedência. E era uma experiência meio ruim. O ônibus é ruim, caro, então não vai. Agora ela viaja de ônibus direto. Porque tem um ônibus bom. Não é porque a empresa é minha, não, porque ela paga também. Porque tem um ônibus bom, que é um negócio no aplicativo. Já teve caso da gente estar no local de embarque, durante uns 8 meses eu estava em todos os embarques.
E chegavam uns velhinhos, eu ficava conversando. Teve um casal de velhinhos que falou que a Boozer foi o primeiro aplicativo que eles instalaram no telefone. Que foi o primeiro aplicativo que tinha alguma utilidade para ele. Porque ele não conseguia usar o WhatsApp, porque não conseguia ler direito, digitar, era confusão, né? Então ele usava o telefone, o smartphone como telefone. Aí ele, pô, tem um aplicativo aqui que se você instalar, você viaja pela metade do preço. Aí ele, pô, agora eu vi valor, vou ver minha filha lá e vou pagar menos. E aí você não imagina, né, o impacto que o troço vai tendo. Igual vocês aqui no quadro, né? Vocês devem ter aluno em todos os estados do país. E essa tecnologia vai muito rápido, né? Quando as coisas encaixam, quando você está resolvendo mesmo o problema de alguém. E você vê que viajar não é só viagem, né? Não é só passear, né? Virou trabalho aquela viagem lá que eu fiquei trancado lá, né? Virou depois profissão. E hoje estamos tocando aí, tentando ajudar o Brasil a melhorar a forma de viajar. O pessoal está pagando o dobro na rodoviária, com a gente é metade. Então, se você ainda não conhecer a Boozer, pode conhecer. Não sei se a gente já está disponível na sua cidade, mas se não tiver, estaremos em breve. Fazendo aqui um merchan. Deixa eu te perguntar. Não, isso aí a gente vai divulgar, colocar o link depois e tal. E vamos, porque realmente faz diferença, né, para os alunos. Tem muito aluno aí que hoje com o lance do Enem, muita gente vai estudar em outra cidade. Então é comum você ter uma pessoa que é de São Paulo e vai fazer em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. E aí vai precisar se deslocar, né? Vai precisar se deslocar. E a gente sempre começa. incentiva muito, é o ponto que você tocou no início, né? O aluno não tem muitas vezes a cabeça que ele pode ir para outro lugar. Né? De poder ir para outra cidade. Mas o Enem abre essa oportunidade para eles, né? Sim. Porque com uma prova só ele pode escolher. Isso é legal. Então agora, gente, já tem Boozer. E aí pode viajar de Boozer, né? Daqui a pouco vai ter plano de fidelidade também. Viajou 5 vezes, vai ganhar uma, viajou 10, alguma coisa assim a gente vai fazer. Legal. Eu já tô ganhando aí. Viajei. Mas agora, me fala uma coisa, né? Muita gente fica preocupado, isso aí você já deve ter ouvido milhares de vezes, fica preocupado com a questão de segurança, né? E eu imagino que o ônibus que a gente viaja hoje na Boozer, ele é bem diferente do ônibus que você viajou lá no seu casamento, que sua família viajou. Assim, então, o que você faz no ônibus para ele ficar mais seguro? A verdade é que esses operadores que estão trabalhando para a Boozer, eles são empresas que têm 30 anos fazendo isso. Não é novidade, não é um motorista qualquer num ônibus qualquer. O cara já estava lá, ele fazia viagem para Caldas Novas, fazia viagem para Aparecida, e segue exatamente as mesmas normas de segurança que são aplicadas para os ônibus da rodoviária. E além dessas, a gente ainda introduz as nossas. Como assim? Por exemplo, o ônibus da Boozer nunca passa de 90 km por hora. Nunca. Como você faz isso? A gente coloca o GPS lá e fica monitorando por satélites. Passa, apita, se apita 2 vezes, desliga o carro, multa o dono da empresa. É como se tivesse um radar olhando para o carro o tempo inteiro. Vocês desenvolveram? A gente desenvolveu, E na rodoviária você sabe que não é assim. Não, explica esse negócio direito, que eu não entendi. Explica devagar para entender. A gente queria reduzir a velocidade. A velocidade máxima é 90 km por hora. Certo. O maior fator de gravidade num acidente é velocidade. Então as pessoas têm que andar devagar. Só que o governo não coloca radar na estrada inteira. Sim. Só com a tecnologia, você coloca um celular no ônibus, você sabe a velocidade que ele está. Então todo ônibus da Boozer tem um celular da Boozer dentro do ônibus que está medindo a velocidade. E se a empresa passou de 90 km por hora, se ela faz 91, não tem problema. Mas se dá 95, 93, começa a pitar um alarme na cabine do motorista, aí ele já freia. Se ele frear logo depois que o alarme apitou, também a gente tolera, tem uma certa tolerância. Mas não pode ficar mais que alguns segundos nessa velocidade mais alta, senão a empresa vai ter uma multa no valor que ela receberia dos clientes que estão viajando. Uma multa que vocês combinam com elas. A gente combina com ela, está pré-acordado. E como todo mundo sabe que isso é para segurança, ninguém reclama. A gente fala, cara, a velocidade de segurança é 90 km por hora. Eu vou ficar olhando 24 horas. O governo olha só na estrada, no ponto do radar. Então aí o pessoal da rodoviária às vezes passa devagar ali no radar e depois anda um pouco mais rápido. E a gente não tolera isso, então é mais seguro. Agora a gente está importando da China dezenas de milhares de kits de cinto de segurança com alarme. Igual de carro, você sentou, você vai ter 30 segundos para colocar o cinto. Se não colocar, vai apitar ali na sua poltrona, vai acordar os outros passageiros do ônibus. Então os outros passageiros não vão aceitar que você viaje sem cinto, porque vai ficar pitando na cabeça deles. Então todo mundo vai andar de cinto.
todo mundo andando de cinto a 90 km por hora, é o ônibus mais seguro do Brasil. O motorista é profissional, o ônibus é inspecionado. Então, a gente segue todas as normas e ainda introduz mais regras de segurança que a tecnologia permite inserir. E como é que estavam esses motoristas aí antes da Buser? O que eles estavam fazendo? O Brasil está saindo de uma crise forte agora, né? Então eles estavam muito desempregados, as empresas passando por dificuldades financeiras terríveis, vendendo veículo, vendendo almoço para pagar janta no melhor dos cenários. E aí a gente chegava, o cara que usava o ônibus 2, 3 vezes por semana passa a usar ele todo dia. Isso muda a vida dele, muda a vida da família dele, entendeu? Ele já compra um segundo ônibus, muda de apartamento e realmente transforma, gera emprego. Então, além da... É outra coisa que eu não pensava, né? Eu pensava, vou fazer o pessoal viajar menos, mas você faz um outro pessoal ganhar mais. E ninguém está perdendo nada com isso, entendeu? Quem está trabalhando está ganhando, quem está viajando está pagando menos. É engraçado, né? Porque é um pouco contra a lógica da tecnologia, né? Toda vez que você fala de tecnologia, entrando no mundo real, as pessoas associam aquilo a extinção de empregos, né? Uhum. Você, vai entrar essa tecnologia aqui, vai acabar com o emprego com essa determinada profissão, vai acabar com o emprego dessa determinada pessoa. E o que você está falando é que com a tecnologia você consegue reduzir o preço para as pessoas. Muita gente consegue trabalhar, porque quando você reduz o preço de alguma coisa, mais pessoas consomem aquilo. Quando mais pessoas consomem aquilo, precisa de mais emprego para suprir aquilo. Pega aqui o quadro. E também aparecem outras profissões que você não imaginava. Pega o quadro, você faz uma aula, espalha na internet. Então não precisa de um professor ficar repetindo a mesma aula toda vez. Mas só que aí você cria mais carreiras de revisor, mais carreiras de monitor. E no fim o que importa é o cliente final tá tendo um serviço melhor e mais barato. Melhor e mais barato. E nunca acaba o emprego, o trabalho, é um caminho para você resolver um problema que alguém tem. Todos os empregos são isso. Um construtor, um pedreiro, um professor, todo mundo está resolvendo o problema de alguém. O objetivo é resolver o problema. Porque o número de problemas não tem fim. Não. Então vai ter outro problema. Então, entendeu? A tecnologia não elimina nenhum emprego. Porque o único jeito de eliminar emprego é extinguir os problemas. E é impossível extinguir os problemas. Porque vai ter outro problema, entendeu? Quando o cara foi lá e criou o carro, aí acabou com os empregos do pessoal que cuidava de cavalo. Mas apareceu uma porrada de emprego para cuidar do carro. Aí quando inventaram o drone, vai acabar o emprego do carro, mas vai aparecer os empregos do drone. E isso vai, eternamente. Então, não tenho muita preocupação com isso não. Acho que é uma visão meio louco que as pessoas têm às vezes. Ludismo. Lembro da história. Ô Marcelo, e assim, você já passou por essa fase aí do vestibular, né? Você fez 2 vestibulares. A primeira vez você foi bem sucedido em um e não foi bem sucedido em outro, mas você continuou persistindo e foi bem sucedido. O que você aconselha assim, para os estudantes, né? Porque a realidade do estudante agora, principalmente na época do vestibular, é uma preocupação, né? Ele às vezes fica preocupado e tal. Olhando para trás, o que você diz para os estudantes? O que você aconselha? Eu acho que uma coisa que foi muito bom para mim é que foi uma decisão muito minha do que eu ia fazer. Ninguém me falou, vai fazer ITA, ou vai fazer FMG, ou vai fazer não sei o quê. A minha mãe era contra eu sair do Loyola. Ela até tinha um pouco de medo de eu ir pro ITA, porque ela não queria que eu fosse morar longe dela. Mas ela me apoiou. Eu acho que é importante o aluno parar e pensar o que ele quer para ele. Porque às vezes ele tá ali perseguindo um troço que não é a vontade dele. Então é chato isso, né? Pensa o que você quer fazer. No meu caso eu fiz, não tinha preconceito contra estudar na UFMG de forma nenhuma, poderia ter estudado lá e ia ser feliz lá. Mas aí eu tentei e não gostei. Falei, quero tentar de novo. Talvez se eu não tivesse passado, eu acho que eu não teria tentado de novo. Não teria tentado uma terceira vez. Porque também eu lembro que eu estava cansado daquele ritmo de estudo ali. Mas acabou que deu certo. Então acho que é importante o aluno pensar nisso, o que ele quer. E é difícil, né? Porque o aluno é muito novo na hora de fazer essa escolha, né? 17 anos, às vezes até um pouquinho menos, né? 18. 18, 17 anos. Você tem que escolher qualquer profissão, você tem aquela imagem que você vai escolher. Para quem está fazendo engenharia, pode ficar tranquilo que
Você não sabe qual vai ser a sua profissão ainda por mais uns 5, 6 anos. Para quem está querendo ser médico, talvez já vai especificando um pouco mais. Minha irmã é médica e não é médica direito, porque ela virou empresária também na área de saúde. Então, você não sabe onde vai dar, né? Faz o que você está querendo a cada momento, com uma certa visão de longo prazo, que as coisas vão dando certo. Deixa a cabeça aberta. E aproveita. Eu lembro com muito carinho da fase que eu estava estudando no vestibular. Estava estudando muito, mas era um ambiente muito, motivante. Que estava todo mundo perseguindo aquele sonho de passar. E acho que isso foi uma escadinha que eu tive de sonhos. Assim, a minha mãe me deu um desejo muito grande, sabe? Fazer uma vida boa, trabalhar e fazer o que você queria fazer da vida. Aí cheguei nesse ambiente do cursinho, cara, vamos perseguir esse sonho, não sei o quê. E quando você entra no ITA, você tem isso de novo. Porque o pessoal que está lá é todo mundo muito bom, todo mundo tem uma certa ambição, vai abrir a cabeça. Aí depois, quando eu entrei nesse mundo da tecnologia, também de novo. Então é uma escadinha ali progressiva de sonhos sucessivos que vai deixando a vida legal. Aí no meio do caminho você vai falhando, mas faz parte. Faz parte, né? Não é que o sucesso é de fracasso em fracasso empreender o entusiasmo. Isso aí. Bom, muito obrigado então, Marcelo, por você veio aqui falar com a gente. Foi muito bom para mim, tenho certeza que os alunos vão gostar muito e espero que eles tirem aí como inspiração a sua história. Beleza, pessoal, boa sorte aí nos estudos, boa dedicação aí para vocês, aproveitem, parece chato, mas já devem ter te falado isso, depois vocês vão ter um pouco de saudade. Valeu. Tchau, gente. Obrigada, viu?